aprendo diariamente sobre comportamento humano e quem mais me ensina sobre comportamento é o meu filho Felipe. Porque a criança ela não responde muitas vezes ao que você fala, ela responde ao seu exemplo. E eu acho que um líder ele tem que ser uma pessoa de comportamentos e condutas exemplares. Porque não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Sabe aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Cada vez mais isso tem evidência. Ainda mais essas crianças de hoje e esses jovens de hoje, eles não têm essa mesma hierarquia que a gente tinha no passado, onde o pai falava, onde a mãe falava e a criança não questionava, onde o liderado não questionava o líder. Hoje, as pessoas questionam mais, porque assim, não adianta eu falar para o meu filho, olha, não pode celular na hora do almoço. Se eu ficar com o celular na hora do almoço, ele vai falar, pô pai, mas você falou que não pode, e você tá com o celular? Qual que é a sua? Ele vai falar desse jeito. Então assim, a gente tem que ter comportamentos, a gente tem ali um código de ética, um código de conduta dentro da corporação, se a gente tem várias situações que a gente tem que se comportar de tal maneira naquele ambiente, naquele horário, a gente precisa ser o primeiro como líder, gestor de pessoas a cumprir aquilo. E não levar aquilo como um sacrifício, levar aquilo com uma condução natural do ambiente que tem muitas pessoas e que precisam ter esses comportamentos para manter a ordem, manter a organização, manter a performance, manter a cultura, manter os valores. Isso é essencial. Então, o que eu aprendo cada vez mais é que a gente precisa fazer aquilo que a gente fala que tem que fazer. E aí é um comprometimento também não só da gente com os outros que estão nos vendo todos os dias. Os comportamentos muitas vezes eles têm que ser mantidos quando ninguém está vendo, quando ninguém está escutando. Por quê? Porque é mais fácil a gente automatizar esses bons hábitos e bons comportamentos dessa maneira do que ficar. A gente não vai conseguir viver com máscara, a gente não consegue viver com máscara uma vida inteira de não, aqui eu vou me comportar assim. É claro que no ambiente dentro da empresa você vai se comportar diferente dos seus amigos, mas ali com aquelas pessoas, colegas de trabalho, a gente tem que ter sempre um comportamento adequado para aquele ambiente, para aquela situação específica. Então eu aprendo muito sobre comportamento com meu filho, nesse sentido de fazer, de ser o exemplo, de ser o guia. E eu preciso ter bons comportamentos, eu preciso fazer exercício para incentivar meu filho a fazer exercício. Então, toda vez que eu falar para ele fazer algo e eu não faço aquilo com frequência, eu vou ser questionado. A minha liderança, a minha autoridade de pai, de família, vai ser questionado. E isso serve para um gestor também. Então a gente tem que sim viver os comportamentos que a gente prega.